Bom dia, boa tarde. Eu sou Ana Maria, professora de português do 8º ano, e hoje vamos corrigir as páginas 16 a 20 da nossa apostila. Leia uma história em quadrinhos de que tem uma peculiaridade. Perceba o uso das aspas. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. Eduardo Galeano. Qual a situação inicial da tirinha? Onde ela se passa? O menino está lendo um livro perto de uma árvore. Analise a expressão facial do menino na segunda e na terceira cenas. O que você observou? Ele está feliz. No texto do segundo quadrinho, mas o passarinho me diz, o termo destacado estabelece uma relação de adição ou oposição de ideias, mas estabelece oposição de ideias. Alguém disse alguma coisa, mas o passarinho me diz outra coisa diferente. O texto verbal traz 3 textos de uma citação, entre aspas, do mesmo autor do texto, A Função da Arte 1. Qual o nome deste autor? Eduardo Galeano. Já que somos feitos de histórias, agora leia o pequeno conto escrito por Eduardo Galeano e perceba o deslumbramento de uma criança diante de algo maravilhosamente novo. A Função da Arte 1. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Me ajuda a olhar? Procure sempre construir diferentes hipóteses de leitura. Depois de ver o mar, como ficou o menino? Ficou eufórico, falante, feliz. Isso seria uma outra opção. O nosso menino aqui ficou mudo. A gente poderia construir diferentes hipóteses. E um outro final poderia ser: ele ficou eufórico, falante, feliz. Registrando. Os interlocutores podem interferir no grau de informalidade de um texto. Grande parte das mensagens que escrevemos na ferramenta digital WhatsApp são marcadas por traços de informalidade. Devido à informalidade entre os interlocutores, muitas vezes os textos dessas populares mensagens não apresentam pontuação ou acentuação corretamente. Seu desafio será criar um texto moderninho, do seu tempo, então escreva um WhatsApp diferente e que seja bem cuidado. Conte a um de seus professores qual foi o texto dos estudados até aqui que mais encantou você, mais o deixou feliz. Justifique a sua escolha. Utilize frases curtas, mas repletas de criatividade. Se desejar, use um diminutivo que demonstre carinho e afeto em sua mensagem. Pontue seu texto. Empregue letras maiúsculas quando necessário. Primeiro, planeje seu texto. Depois da criação, revise. Fique ligado. O diminutivo tem vários usos em nossa língua. Pode demonstrar afeto e pode expressar ironia também. Para refletir. Para o filósofo grego Aristóteles, que nasceu em 384 a.C., o principal objetivo do ser humano é ser feliz. Mas ele lembrou-nos de que nossas ações devem ser dirigidas a esse objetivo. Não adianta ser feliz e ficar parado esperando que a felicidade caia no nosso colo. Temos que batalhar por ela. Agora vamos conhecer um conto do escritor Carlos Drummond de Andrade. O conto que leremos é um belo texto literário que segue a estrutura narrativa. Ele é curtinho, mas há outros tantos contos bem mais longos. Observe que, em Maneira de Amar, o narrador reservou o primeiro parágrafo
para ambientar no tempo e no espaço sua narrativa e expressar o conflito gerador do enredo. Nos parágrafos a seguir, procurou desenrolar a narrativa e, no último, apresentou o desfecho. A narrativa dos contos utiliza, preferencialmente, verbos no tempo passado. Maneira de amar. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra, na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Fique ligado. Drummond nasceu em 1902 em Itabira, Minas Gerais, e em 1934 transferiu-se definitivamente para o Rio de Janeiro, onde viveu a maior parte do tempo num discreto apartamento na rua Conselheiro Lafayette, no posto 6, em Copacabana, Zona Sul. Como colaborador dos principais jornais do Rio, o cronista aprofundou sua relação de amor e admiração com a cidade. Em qual ambiente se passa a história do conto e em qual época? O conto acontece no jardim na parte da manhã. Quem participa da história? O jardineiro, as flores e o patrão. O narrador participa da história ou apenas conta o que aconteceu? O narrador apenas conta o que aconteceu. Ele não participa da história. Faça um resumo oral do que aconteceu na complicação do conto. O jardineiro foi mandado embora e as plantas ficaram tristes. Podemos considerar que o momento em que o jardineiro é demitido forma-se o clímax do conto? Por quê? Sim, porque é a partir do clímax da demissão do jardineiro que a história começa o seu desfecho, o seu fim. Após o desenvolvimento do clímax, passada a tensão, que sentimento se percebe entre as flores no desfecho que o narrador dá à história? As flores ficaram tristes. Por que o jardineiro não tinha sucesso com o girassol? O girassol tinha uma maneira diferente de amar. Por que o girassol foi demitido? Aqui é um erro de digitação, né? O jardineiro foi demitido. Por que o jardineiro foi demitido? O jardineiro foi demitido porque passava boa parte do tempo conversando com as flores. Qual é a função das aspas utilizadas no último parágrafo? As aspas representam a fala dos personagens. Leia a seguir a história em quadrinhos na qual Otto e Heitor conversam e respondem as questões. Otto e Heitor. Já decidi, quando eu crescer vou ser milionário. Vou morar numa mansão, ter um montão de empregados e só vou andar de helicóptero. E você? Eu vou ser seu irmão. Escolha um título para a tirinha, capriche. Aqui é pessoal, cada um pode pensar um título diferente. O que eu pensei é o futuro. Copie da história uma onomatopeia e diga que som ela reproduz. Clique, clique. Esta onomatopeia reproduz o som do controle remoto. O humor do texto está no fato de um menino maior
querer ser milionário ou ser irmão de milionário. O humor está no menino querer ser irmão de milionário. Em sua opinião, o irmão maior está correto? Por quê? Está correto, porque ser irmão de milionário deve ser muito bom e dar menos trabalho. Mas, brincadeiras à parte, conte pra gente o que gostaria de ser quando crescer. O que acredita que precisa fazer para alcançar seus objetivos? É preciso estudar, ser amigo das pessoas para se alcançar os nossos objetivos. Fique ligado. Onomatopeia, palavra imitativa, isto é, palavra que procura reproduzir aproximadamente certos sons ou certos ruídos. Para finalizar, as historinhas em quadrinhos a seguir parecem dialogar. Observe atentamente os movimentos dos personagens, suas expressões fisionômicas e os detalhes do ambiente. Repare também no assunto principal. Lembre, há uma necessidade em se plantar para colher os mais nobres sentimentos. No primeiro quadrinho, a menina está semeando, no segundo está regando, no terceiro está protegendo do sol e no quarto ela está colhendo uma árvore cheia de coraçõezinhos, cheia de amor. Texto B. Está passando na sua rua o caminhãozinho do amor. O objetivo é distribuir coraçõezinhos e levar alegria a este mundo cão. Aqui vai o seu. Na comparação dos textos A e B, pode-se afirmar que eles têm em comum trazer uma mensagem bem legal. Que mensagem seria essa? A mensagem de amor, esperança, solidariedade, humildade, amizade. O texto A não possui texto verbal, mas olha que interessante. No texto B, há balão com texto. A função do balão é representar a fala ou pensamento do personagem. Agora, você é o narrador e produzirá um conto com base na história contada na primeira HQ desta página, usando a linguagem verbal. Inspire-se na história da menina que planta a árvore. Coloque um título bem legal que antecipe para o leitor o assunto do texto. Lembre-se de que o narrador será em terceira pessoa onisciente e poderá tecer comentários sobre os acontecimentos e a personagem. Utilize adjetivos para caracterizar a menina e escolha um nome para ela. Situe seu conto no tempo e no espaço. Lembre-se de que, em um conto, a sequência narrativa desenrola-se até atingir um clímax, que prepara o desfecho. Ao terminar, revise seu texto. Observe se os recursos de coesão foram utilizados para evitar repetições, por exemplo. Preste atenção à ortografia, à pontuação e à organização dos parágrafos. Após a revisão, reescreva o seu texto em seu caderno escolar. Até breve. O conto que você vai fazer pode ser anexado e enviado pelo Google Sala de Aula. Bons estudos, saúde, cuidem-se e até o próximo vídeo. Um abraço.